a nossa economia não se coordena com uma taxa de habitação própria permanente muito alta. É nessa medida que eu contraponho aqui a isenção do IMT. Isto faz sentido? Eu acho que pôs a pergunta de uma forma irritantemente inteligente, porque, de facto, visto especificamente, e se bem me recordo, é a única medida concretamente... Muito bem, vamos passar para o imobiliário, João, porque depois não vamos ter tempo para falar de tudo, e eu, de facto, queria aqui... naturalmente é este o tema que mais interessa à nossa audiência, embora tenha muito interesse e muita vontade para falar do resto, este é o tema principal do nosso podcast. Nós achamos na empresa que nós vamos sofrer aqui uma grande correção no imobiliário, para dar aqui algum contexto. Primeiro, porque já vínhamos de um mercado bastante sobrevalorizado, especialmente em Lisboa, Porto e Algarve, por vários motivos. O turismo também contribuiu para isso, mas a procura global e a captação de investimento estrangeiro, capital estrangeiro, que tem muito mérito, por um lado, causou este problema, e, portanto, ela ia acontecer, na minha opinião, mais cedo ou mais tarde. Acho que o Covid pode, de facto, vir antecipar essa correção. Aqui também se aplicaria a mesma lógica que estávamos a utilizar antes para a economia e uma baixa de impostos no imobiliário ser uma solução para atenuar uma possível queda e correção? É possível. Embora eu acho que no caso do imobiliário, enfim, aqui estou a entrar fora de pé, estou a entrar na tua seara. Portanto, ainda bem que tivemos aqui 40 e andamos em ping-pong o tempo suficiente até eu perceber e afinar até a nossa posição. Mas parece-me que as componentes para fiscais, os outros custos escondidos, desde os burocráticos a tudo o resto que tu conheces, à volta, que não são diretamente impostos, são tão ou mais importantes do que os impostos. E eu digo isto porquê? Primeiro porque sei que os custos são altíssimos, em tempo, em desgaste, em tudo. Esses tais custos para fiscais. E depois, porque algumas coisas que foram feitas ainda recentemente neste Orçamento de Estado, houve várias medidas tomadas para tentar incentivar, seja o mercado do arrendamento para determinadas camadas da população, seja determinadas tipologias concretamente até de habitação, não outros tipos de construção. E o impacto foi muito reduzido. As pessoas, se calhar, tu poderás confirmar melhor, porque estás exatamente no setor, ou porque desconfiam que o sistema vai ser estável ao longo do tempo, ou porque não são mais 5 ou 10 pontos percentuais no imposto que faz a real diferença. Tu preferias começar, se calhar, um empreendimento 6 meses mais cedo do que vir a pagar menos impostos mais à frente. Mas, obviamente, na nossa concepção, o setor imobiliário, como os outros setores, beneficiam sempre de ter uma fiscalidade mais simples e mais baixa. Isso é verdade para todas as atividades, também para o imobiliário. E foi por isso que na discussão deste orçamento de obras, João, há um estudo muito grande em Portugal, não é propriamente recente, mas esse estudo diz que a maior parte das pessoas que não licenciam obras perguntou-se o porquê e não tinha a ver com os custos, tinha precisamente a ver com o tempo e a morosidade, ou seja, a parafiscalidade, não é propriamente a fiscalidade. Desistem, não é? É por exausto, é por desgaste. E nós, neste orçamento, percebemos que estava a preparar, foram lançados balões de ensaio pelo Bloco de Esquerda e que o PS fez ruídos simpáticos. Nós resolvemos imediatamente cortar esse assunto certo, que era o tema do englobamento. Fazendo com que uma série de investimentos em imobiliário com natureza imobiliária, seja do ponto de vista direto, seja através de rendas, de repente ficasse englobado e fosse uma machadada em boa parte das pessoas que têm investido ao longo dos anos no imobiliário. Só para dizer, João, desculpa, que a tua intervenção no Parlamento relativamente ao englobamento, nomeadamente aquela questão das contas, apareceu no nosso canal. E, portanto, não foi por acaso que eu convidei o deputado João Cotrim e a deputada Cecília Meirelles para aparecerem aqui no nosso podcast. Mas essa intervenção apareceu e eu já ia já ia parabenizar o João por causa disso. Força. Certo. Eu já nem me lembro quem é que... Eu lembro que um dos exemplos numéricos fui eu que o engatei, o outro já não sei quem foi, mas o médico tem repartido e obrigado. Então, isto para dizer que o mercado imobiliário... Sim, Cecília Meirelles, acho eu. Só para... Acho que sim. Agora, eu não vou dizer aqui, e tu também não me contradirás, dizer que não é um mercado que é muito específico. Tem coisas onde, digamos, que o equilíbrio normal das forças de mercado a funcionar com total liberdade pode não conduzir a um equilíbrio que seja urbanisticamente, socialmente, até economicamente desejável. Okay? Portanto, é daquelas onde um liberal hesita, o equilíbrio a que se chega não é perfeito, diz, ok, está bem, então qual é o problema?
alguns tu já assinalaste, portanto, são distorções criadas, seja através dos vistos gold, seja através de programas de reabilitação que foram demasiado regulamentados. Houve várias coisas que distorceram o mercado e, sobretudo, os tais custos parafiscais que atrasam as obras estão a fazer com que muito imóvel ou muito potencial de imóvel não chegue sequer ao mercado e não chegue ao mercado a tempo. Isto para dizer que nós não somos libertários, somos liberais, que é uma coisa bastante diferente. E, enquanto liberais, percebemos que há imperfeições do mercado onde podemos e devemos ter propostas que minorem, digamos, as partes negativas dos equilíbrios que se pudessem chegar sem essa intervenção. No caso do imobiliário, e sobretudo do imobiliário para a habitação, e sobretudo do imobiliário para a habitação em centros urbanos, médios e grandes, precisa de uma gestão bastante mais prospectiva do que aquela que tem sido feita em Portugal já há décadas. E, nomeadamente, quando se chega à conclusão que as pessoas de menores rendimentos, e não estou a falar das classes baixas, estou a falar das classes médias, as pessoas de menores rendimentos não conseguem pagar a habitação nos centros da cidade, os estudantes não conseguem pagar o seu alojamento nos sítios onde querem estudar, e determinadas coisas dessas que não existem, não é possível, não se conseguem criar, então temos que pensar, enquanto sociedade, se vale a pena pensar em algo diferente. E nós gostamos muito das ideias que, de alguma forma, empacotam os ativos imobiliários de forma em que eles possam, eles próprios, ser diversos na sua oferta. Eu vou explicar. E, aliás, isso já foi feito. O caso que eu conheço, não conheço nenhum deles muito bem, porque não sou do setor, mas aquele que eu me li mais sobre o tema e achei engraçado foi o famosíssimo caso dos terrenos da Feira Popular aqui entre Campos e Lisboa, que, quando foram licenciados finalmente ao fim daquela via sacra, mais uma, pagou muitos custos parafiscais, foi licenciado já com tipologias de habitação diferenciada dentro do próprio empreendimento. Portanto, as coisas só avançam quando elas próprias já têm um determinado mix. Um mix de programas das habitações, portanto, elas são distintas para o fim a que se destinam, e de construção, técnica de construção, porque eles vão ter preços diferentes, seja no mercado de arrendamento, seja no mercado de compra e venda. E, portanto, esse tipo de abordagens que só as câmaras e, em alguns casos, o Estado Central ou organismos públicos é que podem começar por fazer, porque são eles é que têm as dimensões de parque imobiliário e de terrenos para fazer isso, agradam-nos bastante, porque permitem arranjar aqui um meio termo. Continua a haver grande papel do mercado, desde logo na concessão dos direitos de construção nesses terrenos ou da reconstrução desses imóveis, na colocação em mercado dos imóveis que estiverem a preço de mercado, na colocação no mercado de arrendamento daqueles que são os imóveis destinados a isso. Portanto, continuamos a ter um mercado a determinar muito a maneira como as coisas são feitas, mas não é um equilíbrio que resulta apenas da resposta à procura que é mais rentável ou à procura que é mais evidente e fácil de satisfazer. Exatamente. Não, aí acho que estamos completamente na mesma página. Aqui vamos só especificar aqui um bocadinho aquilo que poderia ser a baixa de impostos, e eu aqui ia já para as medidas que o partido, a Iniciativa Liberal, propôs nas legislativas. Importa dizer que eu fiz essa análise ultra extensa daquilo que foram as propostas do Bloco de Esquerda e do PS. Aliás, acho que os vídeos no total têm para aí 1 hora, onde eu comentei a habitação social do Bloco de Esquerda, e prometo à audiência trazer alguém do Bloco de Esquerda para termos aqui uma conversa franca, que não caia num debate ideológico, para vermos efetivamente se as coisas fazem sentido ou não. Mas também li, naturalmente, e avaliei muito a Iniciativa Liberal. E aqui há algumas coisas, João, que eu não sou tão apologista daquilo que a Iniciativa Liberal propõe, estando no setor como analista imobiliário. Acho que há aqui algumas coisas que eu gostaria de, não diria rebater, mas de discutir saudavelmente. Ora, a Iniciativa Liberal propôs a eliminação do IMT sempre que estivesse em causa a primeira habitação de uma família ou de um indivíduo para a habitação própria e permanente. Claramente está a favorecer a habitação própria. Esta medida, seja esse o racional ou não, irá favorecer aquilo que é a habitação própria. A taxa de habitação própria permanente em Portugal está mais ou menos nos 78%, nos últimos dados são esses para 2019,
e eu sou de facto muito crítico relativamente a isso, porque se nós olharmos para o espectro das várias economias à escala europeia, nós vemos que no final da cadeia temos a Alemanha, um país que eu conheço muito bem, vivi lá 5 anos e fiz lá o meu doutoramento, tem 51% de taxa de habitação própria e permanente, e no outro lado do espectro temos a Roménia, que é o caso mais paradigmático, com 97% de habitação própria e permanente, onde praticamente o mercado de arrendamento não existe. Mas depois não é só os extremos. Se nós caminharmos de cima para baixo, nós vamos perceber que as economias vão crescendo e vão sendo mais sólidas. Aliás, eu não tenho muito bem de cabeça, sei que, por exemplo, Hungria, Polónia e Bulgária têm taxas de habitação própria e permanente altíssimas. Aliás, todos os países que estão em cima de nós, digo acima, portanto, em termos desta taxa, o único país que tem uma economia mais forte que a nossa, assumidamente mais forte, é a Espanha, e estamos ali a rivalizar com outros países do Sul. E depois, nas taxas de habitação própria e permanente, temos a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, a Suíça e Reino Unido, que, curiosamente ou não, formam as maiores economias da Europa. Ou seja, eu sempre defendi, em Portugal, tenho falado disso desde há 3 anos a esta parte, que o nosso mercado não se coaduna com, portanto, a força da nossa economia não se coaduna com uma taxa de habitação própria permanente muito alta. É nessa medida que eu contraponho aqui a isenção do IMT. Isto faz sentido? Eu acho que pôs a pergunta de uma forma irritantemente inteligente, porque, de facto, visto especificamente, e se bem me recordo, é a única medida concretamente destinada ao imobiliário, fiscal ou não, é a única medida que está no programa. Também convém dizer a maneira como o programa da Civil Liberal foi construído. Nós só pusemos no programa 60 medidas, portanto não é daqueles programas que tenham 1.800. Todos, indiscutivelmente foi o mais fácil de ler de todos e mais fácil de compreender. Certo, portanto é tão extenso como outros, mas só tem 60 medidas mais bem explicadas, com razões disto e tudo. Mas no caso concreto que tu citaste, vem no capítulo sobre fiscalidade e foi visto na ótica da desoneração fiscal pura, ou seja, de facto não tem aqui uma política de habitação que por trás. E, portanto, eu só posso concordar contigo que, vista a la longue, quer dizer, se no momento imediato de uma transação nós vamos ficar contentes que as pessoas não tenham que ter mais uma despesa fiscal, o efeito a la longue disto pode ser privilegiar a habitação própria em detrimento do arrendamento, cujo grande depois fator, eu acho que agora, em sede de retoma de Covid, portanto voltamos ao princípio da conversa, vai ser importante, porque é muito importante que a mobilidade social que nós gostaríamos de ver corresponda também a uma mobilidade física e geográfica, e que as pessoas não tenham âncoras, não tenham resistências, não tenham custos, ainda até emocionais, de desfazerem da sua casa para mudar de emprego, para mudar de concelho, para mudar de região do país. Não é? E, portanto, nesse sentido, uma medida que só trate das transações de imóveis não está, de facto, a dizer nada sobre o que é que faria nas outras formas de contratos para habitação, nomeadamente arrendamento de maior ou menor duração. E, portanto, sim, acho que tens razão, acho que nunca se deveria fazer acompanhar uma medida que diretamente favorecesse a habitação própria, sem ter ao mesmo tempo medidas que favorecessem, pelo menos igualmente, e o meu discurso já percebeste, que até preferia que favorecessem mais as alternativas de utilização de habitação, que facilitassem a movimentação das pessoas pelo país fora. E não é só isso, quer dizer, criou-se em Portugal a noção de que a habitação, ser dono de imóveis, é um dos maiores e melhores seguros contra a inflação, as desvalorizações, é uma espécie de poupança forçada. E se calhar se olharmos para isso para escalas de 50 anos é verdade, mas para escalas de 10 ou 20, como estamos a ver agora, pode não ser. Precisamente. João, eu reconheço inteiramente, queria deixar isso aqui bem claro, eu vou falar mal, mas também tenho que reconhecer o bom, reconheço inteiramente aquilo que é o mérito da descomplicação e simplicidade que esta medida traria. Aqui acho que há o perigo, efetivamente, depois, do outro lado lógico, as coisas não fazerem tanto sentido. Segunda medida, o IMI, aquilo que o Iniciativa Liberal disse foi, aliás, importa também dizer que eu tentei ter este podcast na altura, não conseguimos ter na altura, estamos a ter agora, e portanto é só por causa disso que eu estou a vir buscar estas questões, mas também perceber se, aliás, os programas são dinâmicos e os partidos e as pessoas são dinâmicas e portanto
alguma coisa aqui poderia ter alterado. Relativamente ao IMI, aquilo que a Iniciativa Liberal propôs fazer foi, de facto, dotá-lo de um imposto verdadeiramente municipal, com o qual eu concordo e subscrevo inteiramente, acho que faz todo sentido, e acho que ele não é visto dessa forma, mas era assim que devia ser. No entanto, dotá-lo de mais flexibilidade, e estou a citar, em termos de valor de taxa, incidência na mesma, em termos de tipologia de uso do imóvel e de sua localização no município. João, eu estou no setor imobiliário há mais de 10 anos, eu invisto em imobiliário, isso é o que eu faço, antes de ser empresário, sou investidor e, portanto, além dos meus próprios investimentos, eu falo com muita gente que investe em imobiliário e este ano mesmo, em virtude daquilo que é o Orçamento de Estado 2020, identifiquei uma coisa que é praticamente uma aberração, que foi a majoração das taxas de IMI, que o Governo propôs em Orçamento de Estado, que passou, nomeadamente, elas já vinham, aliás, de trás, algumas este ano entrou mais uma em vigor, nomeadamente a prédios que estejam devolutos há 2 anos pelo menos, ou em ruínas. Depois aquilo é tão complexo que eu tive que fazer 2 vídeos a explicar todas as medidas do imposto de 200%, o que triplica o IMI. E isso pode acontecer. Eu depois, lendo bem as coisas, de facto pode acontecer. E aqui, com esta medida, muito embora reconheça aquilo que é o mérito de dotá-lo de um imposto verdadeiramente municipal, acho que podemos cair no mesmo risco, e é um risco que eu não via a Iniciativa Liberal a correr, que é precisamente torná-lo mais complexo do ponto de vista fiscal. Ou seja, acho que aplicar o IMI em função da tipologia de uso do imóvel e da sua localização dentro do município pode introduzir aqui alguma complexidade desnecessária. Faz sentido? Faz, mas para responder bem à tua pergunta tenho que dar um passo atrás. Essa medida da liberalização da fixação do IMI e deixar a cada uma das câmaras a responsabilidade e a facilidade de fazer, insere-se num conjunto de medidas que está espalhado um bocadinho pelo programa todo, que se pode dizer que favorecem a descentralização das decisões. Nós temos também, por exemplo, uma medida aí bastante emblemática que é o salário mínimo municipal, etc. E baseia-se em quê? Porque é que nós gostamos dessas coisas? Porque somos muito descentralizadores. Achamos que um dos problemas graves do desenvolvimento do país é ser demasiado centralista. Em várias coisas, não vamos entrar por aí, estamos aqui mais uma hora. E porque acreditamos que um determinado nível de concorrência entre municípios pode acabar por elevar a fasquia da gestão e também da gestão da fiscalidade autárquica para níveis muito mais interessantes. Dizes-me tu, mas estás a correr o risco para chegares ao subir esse nível, há uma data de municípios, ainda que não sejam a maioria, podem estar a complicar as coisas nos seus próprios concelhos. Sim, é verdade, mas nós acreditamos que a prazo isto é favorável para o país. Ou seja, alguém que esteja a pensar em investir ou comprar uma habitação num determinado município e chega lá e diga, mas os senhores estão a pedir isto, quando no município ao lado a situação que eles têm é esta, que é mais simples, é menos onerosa, é mais não sei o que, qualquer coisa que seja mais atraente para a pessoa, está imediatamente a fazer com que a concorrência entre municípios resulte numa solução melhor para todos. A menos que o município não esteja disponível para fazer isso por outro motivo qualquer. Também tem o direito de o fazer. Mas então perde determinado tipo de habitantes. Ou não tem a possibilidade, não é, João? Porque normalmente os municípios, do ponto de vista do urbanismo, funcionam extremamente mal em Portugal. É preciso que se diga isso. E muitas vezes eles queixam-se de falta de recursos. Eu acho muitas vezes que é mais falta de processo. Mas podem não ter essa capacidade muitas vezes de o executar bem. É aí que eu acho que ele se pode tornar complexo, não porque ele é complexo na forma como vocês o propõem, mas acho que em termos de execução, ainda para mais, uma iniciativa liberal que pretende um Estado relativamente pequeno e lean, mas muito eficaz, não é? Pelo menos é a ideia que eu tenho, para na engrenagem. Okay? A expressão certa, Artur, a expressão certa, Artur, é pode gerar complexidade nos municípios que forem por aí. E nós acreditamos que esses municípios serão desfavorecidos se introduzir essa complexidade. E, portanto, se acreditamos que as pessoas têm a possibilidade de se deslocar, se têm a possibilidade de escolher o município onde investem, se têm a possibilidade de comparar regimes, nós achamos que isso é um risco que pode acontecer num primeiro momento, mas acabará por redundar em favor de um melhor funcionamento de todos os municípios. Certo. Se a tua pergunta é, tens o risco? Tens o risco. Nós achamos que também tens a oportunidade de fazer coisas bastante melhores correndo esse risco, sim.
Aqui na realidade teríamos que executar isto e perceber a 2, 3 anos quem é que teria razão, porque acho que estamos aqui os dois no mesmo grau de fé. Eu estou a falar da minha experiência empírica, acho Aí que... ganhas, aí ganhas. Certo, mas pronto, mas teríamos que colocar isto a um nível, a uma escala nacional e perceber quem é que teria razão a esse nível. Eu aqui estou mais ao contrário do IMT, em que de facto tenho uma posição muito frontal e que gostaria de dizer isto à Iniciativa Liberal, porque acho que há aqui espaço para melhoramento e é assim que se faz, não é? Ouvir as pessoas e os especialistas do setor, é mesmo assim. Aqui acho que pode, de facto, concordo, acho que estamos os dois na mesma página, isto pode criar esta complexidade. Por fim, e para rematar, porque já vamos longe, embora estaria aqui com o João a falar mais 2 ou 3 horas sem problemas. Muito obrigado. Relativamente ao IMI e ao IMT, não em termos agora de como ser utilizado, mas em termos de taxa. Eu acho que elevar o IMT para 2,5%, percebo que lhe chamem uma taxa fiscalmente neutra, percebo e concordo com isso. Concordo inteiramente com a questão do IMT ser comparado a um IVA, a um imposto de transação. Concordo e acho que ele não é olhado dessa forma por mais partidos políticos, ou pelo menos por aqueles que têm, por aqueles que estão no governo atualmente, e de facto devia ser. No entanto, relativamente ao IMT, acho que uma taxa de 2,5% pode ser muito alta, porque vai, e aqui continuo a dizer pode, porque eu nunca vi um estudo em Portugal que comparasse aquilo que seria seriamente o impacto de um IMT mais alto. Mas dou a minha experiência empírica. Aquilo que acontece em imóveis com valor patrimonial muito alto, em habitação secundária, onde temos os escalões que vocês propõem eliminar, e muito bem, concordo inteiramente, retrai demasiado os investidores a pegarem nesses imóveis para os colocar em mercado de arrendamento. Aliás, nós teríamos que aqui ter uma conversa mais holística, onde eu falaria em tom muito crítico daquilo que foi a bandeira eleitoral do governo relativamente à habitação acessível e depois encharcar-nos de impostos a nós, investidores e proprietários, basicamente para nos precisamente desfomentar de colocar esses imóveis no mercado e assim haver mais oferta. Mas aqui, de facto, acho que do ponto de vista de IMT poderia ter este efeito retrativo no ponto de vista do mercado de arrendamento, que tem pouca oferta, e esse é outro problema estrutural, na minha opinião, que nos leva a ter uma taxa de habitação própria permanente muito alta, e depois nós caímos aqui naquele problema que é ridículo, quer dizer, atualmente comprar casa acaba por ser uma locação financeira, não é? Porque é mais barato comprá-la do que arrendá-la, o que também não faz sentido nenhum, mas isso tem este problema estrutural. É simplesmente, advém do facto de que há um mercado de arrendamento muito pouco forte e é medidas como estas que o podem retrair. Portanto, aí o 2,5% do IMT acho que teria esse efeito. Não só isso, como no IMI, tenho mais ou menos a mesma crítica, ele poder ser elevado a 0,9%, acho que teria naturalmente também um efeito retrativo naquilo que poderia ser a colocação, o investimento imobiliário para a colocação no mercado de arrendamento e crescer dessa forma o mercado de arrendamento, que é um problema estrutural do nosso país. Acho que pode ser muito alto e acho que tem outros problemas, João, muito frontalmente, que é, vocês propõem de facto elevar, majorá-lo a 0,9 para que o município decida em função das características do imóvel e do uso, e acho que podemos aqui cair em dois problemas. Um, que eu já mencionei, que é a complexidade dessa avaliação, vem precisamente naquilo que eu tinha dito relativamente ao IMI de uma forma geral, e caímos aqui noutro problema. É o IMI começar a ser uma fonte de receita para os municípios demasiadamente apetecível e ele, a certa altura, ser desvirtuado, como de resto já acontece. Ou seja, há municípios que estão a majorar as taxas de IMI muito relativamente a outros, quase sem, portanto, utilizando fatores diferentes para isso, e simplesmente se nós percebermos é porque um município tem mais apetência para ir buscar essa receita do que outro, ou mais vontade. E acho que aqui poderíamos cair no mesmo erro. Faz sentido o que eu estou a dizer? Faz, mas mais uma vez isto tem que fazer sentido no contexto do sistema fiscal como um todo. E a nossa questão que nos colocou quando estávamos a elaborar o programa era, ok, há ações de imóveis por parte de pessoas individuais ou até pessoas coletivas que o façam raramente,
e depois há transações de imóveis entre investidores ou outras entidades que o façam mais frequentemente. E, portanto, nos casos é uma espécie de facto de imposto sobre o valor acrescentado, um IVA foi a melhor imagem que me apareceu. Nos outros é mais um imposto de transação sobre o valor. E aqui nós devemos ter sempre um equilíbrio certo entre a vontade de dinamizar e dar liquidez ao mercado, e aqui não custa reconhecer que, sobretudo ao mercado de arrendamento, beneficiaria mais com uma maior liquidez da rotação dos ativos, ao mesmo tempo que também não incentivamos a utilização do imobiliário como uma espécie de moeda de troca de valor só para efeitos de transação. Ou seja, isto para dizer que as transações, e eu não estou a discutir o valor, estou só a discutir o princípio, as transações de imóveis é normal que tenham sujeição a um imposto de transação. O volume e o nível do imposto de transação é discutível, é discutível. Se ele acaba por evitar algumas transações, desincentivar algumas transações, especialmente dos imóveis mais caros. É possível porque são impostos que tens que colocar à cabeça quando faz a transação. Mas eu diria que isso é mais para alguém que esteja a colocar um imóvel dessa natureza no mercado, seja para vender, seja para arrendar mais tarde, não pode ser os 2,5% de diferença que vai determinar a atratividade do negócio. Não me parece que seja. Se assim fosse, os crescimentos de valores dos imóveis que tivemos nos últimos tempos, tinha toda a gente saído do mercado que já não os conseguia colocar. Portanto, normalmente os valores, quando têm esse tipo de crescimento, acabam por também se tornar mais elásticos a determinado acréscimo de valor. É possível discutir se aquilo podia ser 1,5 em vez de 2,5 ou em vez de 4? Sim, claro, é possível discutir. E se calhar careceria até de uma análise histórica maior para ver o que é que têm sido as transações e, sobretudo, uma perspectivação do que é que deveriam ser as transações no futuro, tendo em conta o parque habitacional ou o parque de escritórios que nós achamos que Portugal deveria precisar, não é? Sim, portanto, podemos discutir. Se me estás a fazer a pergunta enquanto investidor e tu próprio sentes que isso é uma sobretaxa, um encargo que te dificulta, que te faz hesitar numa transação, isso para mim já é um sinal que podemos estar ali no limite daquilo que devia ser aceitável. Mas para dar uma resposta numérica concreta, teríamos que, se calhar, ir bastante mais fundo na análise daquilo que têm sido os padrões de transação de imobiliário em Portugal nos últimos tempos. E se calhar mais do que isso até, vou dizer há bocado, olhar para a frente para ver o que é que queremos. Eu, por exemplo, continuo a achar estranhíssimo, nós não saibamos, e mesmo agora por causa da discussão dos devolutos que estavas a ter há bocado, nós não saibamos quantos edifícios devolutos temos nas cidades, quantos deles são de propriedade ou de Estado local ou de Estado central ou de organismos satélites do Estado, e portanto não sabemos, se quiséssemos fazer um blitz de colocação desses imóveis no mercado para algum efeito, nem saberíamos para que íamos começar, portanto nem esse trabalho está feito. Certo, e também me causa imenso espanto. Eu aqui tinha só 2 ou 3 reparos, houve aí uma coisa que eu gostaria muito de rebater, mas acho que é demasiadamente específica para este podcast, uma vez que o tornamos muito mais holístico, e portanto eu gostaria de ter aqui o deputado João Coutinho mais uma vez no nosso podcast no futuro. Portanto, gostaria muito de trazer novamente, João, para discutirmos aqui algumas coisas um bocadinho mais a fundo. E novamente aqui acho que também poderíamos aplicar a mesma regra de há bocado, ou seja, seria correr isto durante 2 ou 3 anos e perceber o que é que limitava. Uma última coisa, e essa sim eu acho que é importante, não só eu como investidor, mas falando eu com muitos investidores, sei que efetivamente é algo muito retrativo, um IMT mais alto. O IMT atualmente é progressivo, especialmente em habitação secundária, e essas habitações estão normalmente devolutas, ou seja, pelo menos naquilo que eu estava a falar, no problema que eu estava a falar, que se ia pegar em habitações devolutas, requalificá-las e colocá-las novamente no mercado de arrendamento, aí o valor do imobiliário não é assim tão alto, porque o grande peso está na obra, o que acaba por ser um fator muito retrativo de entrar no negócio é precisamente o imposto pago à cabeça. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu já comprei prédios muito grandes, não foi este ano nem foi o ano passado, terá sido há 4, 5 anos, em que o mercado de facto não era tão alto, mas comprei não em Lisboa e Porto, em mercados bastante mais corrigidos,
prédios de várias frações de utilização independente, portanto prédios em propriedade total, onde acabei quase tanto por pagar o IMT, ou seja, em que o IMT foi quase tão grande como o valor da transação em si. Isso eu identifiquei imediatamente como sendo um fator muito retrativo para ninguém ter comprado esse imóvel antes de mim. E, portanto, efetivamente, neste caso de imóveis devolutos, em que muitas vezes nós em Portugal não percebemos como é que eles não são requalificados e são colocados no mercado de arrendamento, sendo este um problema tão estrutural do nosso país, eu acho que muitas vezes o imposto acaba por ser retrativo. Eles acabam também, já agora aqui um outro problema, que é o valor patrimonial é demasiado alto, porque eles não são reavaliados com a periodicidade que deviam, e como o VPT é muito alto, embora o valor de transação seja baixo, o IMT aplica-se entre o maior dos dois e é ainda mais retrativo a este problema. É nesse sentido que eu fiz o reparo. João, muito, muito obrigado por esta conversa franca e enriquecedora. Eu terei depois todo o gosto em fazer chegar também uma série de ideias e de opiniões que eu tenho à Iniciativa Liberal, porque acho que de facto seria interessante para vocês ouvi-las e perceber se valeria a pena colocá-las em prática ou não, e aí já deixaria ao vosso critério. Volto a frisar, gostaria de ter-te cá mais uma vez no podcast, eventualmente para questões um bocadinho mais específicas e que surjam no decorrer daquilo que será o futuro. Aliás, estou muito interessante também para ver, não seria aqui no espaço deste podcast, deste episódio, pelo menos, a reforma que vocês propõem para o Sistema Nacional de Saúde, que acho que iam apresentar em março e ficou suspensa por causa da Covid-19, não é? Mas certamente virão aí muitas coisas para o imobiliário, previsivelmente porque nós vamos passar por dificuldades e o imobiliário acaba sempre por ser o setor mais fustigado, porque é aquele de receita mais fácil e, portanto, adoraria. É sempre um prazer também falar com pessoas inteligentes. Muito obrigado, João, pelo convite. Muito obrigado. Olha, e aprendi muito num podcast, que não é sempre o caso, portanto, eu também te agradeço. Ora, eu é que agradeço. Pronto, espero também que tenha sido produtivo para vocês, para todos vocês. Se foi, por favor, deixem-nos o vosso like, partilhem nas redes sociais, porque acho que esta mensagem é importante. Falámos aqui de coisas muito, muito importantes. Partilhem nas redes sociais. Também espero que tenham tido a oportunidade de conhecer um bocadinho mais da Iniciativa Liberal relativamente ao imobiliário, porque, sendo que íamos bem, tinha muito essa crítica de alguns de vocês que não conheciam bem as ideias do Iniciativa Liberal e até do Chega, relativamente ao imobiliário. Portanto, acho que foi um podcast bastante importante para desmistificar isso e, mais uma vez, partilhem nas redes sociais se acham que faz sentido e deixem-nos o vosso like. Até ao próximo episódio. Fiquem bem. Bons negócios imobiliários.